Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Rosa e hoje o assunto desse vídeo é sobre testes psicológicos. Vamos falar um pouquinho sobre conceitos, os tipos e o que significa essa ferramenta aí que é de uso restrito aí dos psicólogos. Você que quer saber mais, né, já pode aí dar o seu like, curtir, compartilhar e vamos direto ao assunto, pessoal. Então vamos lá, né? Primeiramente aí para a gente começar falando, né, sobre o nosso vídeo de hoje, o nosso tema de hoje é sobre testes psicológicos, né? Também conhecido aí como testagem psicológica, né? Então muitas vezes a gente vai estar dentro desses dois assuntos aí, né, em conjunto com o mesmo sentido. Bom, primeiramente a gente vai para essa parte da definição, que eles são procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever, né, ou aí também mensurar, que a gente chama mais na nossa área, as características e processos psicológicos, nas áreas tanto de emoção, como afeto, cognição, inteligência, motivação, personalidade, a psicomotricidade, atenção, memória, percepção, entre outras. Ou seja, pessoal, os testes psicológicos, eles são esses instrumentos padronizados que vão servir para medir essas habilidades, traços de personalidades e as demais características aí psicológicas aí do indivíduo ou de grupo que você vai estar fazendo. Então, quando a gente vai aí, né, pegar essa definição, tem coisas importantes que a gente começa a perceber, né, que a gente está avaliando processos psicológicos, né, são essas características. Então, a gente vai utilizar de ferramentas técnicas, né, que vão se fazer, né, para medir essas questões aí que a gente está tentando investigar dentro desses processos. E a gente precisa também definir o objetivo. Então, para que servem, né, os testes psicológicos? Eles vão fornecer informações objetivas e precisas sobre as habilidades e características psicológicas de um indivíduo ou ainda de grupo que você vai estar avaliando, né, com base em medidas padronizadas e cientificamente validadas. Então, essa característica, juntamente aí com o objetivo, ela vai servir justamente para isso, né, para que a gente consiga entender a importância dessa ferramenta que é de uso restrito aí dos psicólogos e o porquê. Nós estamos fazendo, né, nós estamos mensurando características psicológicas. Então, tem toda uma regra, tem todas normas, tem toda uma padronização para que isso seja validado, né? Então, são técnicas científicas já validadas, né? E que existem, né, as referências de que aquilo ali é válido, de que aquilo ali é científico. Então, vai servir justamente para subsidiar alguma coisa que você vai estar investigando, seja um traço de personalidade ou então seja algum tipo de habilidade, ela vai fornecer essas respostas que você está buscando aí dentro desse processo, né, de investigação, que seja aí, pode ser para uma área de saúde, pode ser para a área hospitalar, pode ser para a área organizacional, escolar. Então, independente dessa área, né, você vai estar aí respondendo através dessas ferramentas, né, que dentro do processo aí da testagem. Vamos aí dar sequência, né, para a gente poder falar sobre os principais pilares aí, né, que são estruturados os testes e que, né, costumam cair bastante aí, né, para quem gosta da área de concurso, sobre essas palavrinhas-chaves aí, né? Então, os pilares dos testes psicológicos, né, e da testagem, ela está aí nesses construtos, né, que é a validade, a fidedignidade, a normatização e a padronização. Então, o que significa dizer, né, quando a gente está dizendo que aquele teste ele tem aquela, né, aquela questão de validade? Significa dizer, quando eu falo de validade, que ele mede o construto que ele está propondo a medir. Ou seja, né, se é um teste que está medindo, né, a atenção, ele tem essa validade de que ele mede aquele construto, no caso aí, a atenção, por exemplo, que ele está mensurando. Então, a validade segue, né, significa dizer que ela vai medir o que ele está sendo proposto na sua função, né, no seu objetivo. A fidedignidade é outro, né, é outra base aí fundamental, né, que ela também é como se fosse aquela precisão daquele documento, né, daquela ferramenta. Então, é a confiança, a confiabilidade daquele teste, daquele construto, né? Então, ela também é chamada aí muitas das vezes, né, como a precisão. Não significa dizer, né, pessoal, que somente basta ter essa questão, né, da confiança e da precisão. É necessário que tenha a validade. Então, um independe do outro, né, e não tem como ter somente aquela característica específica, né? Por exemplo, um teste ele mede aquilo que é proposto, mas, né, não segue uma norma, um padrão. Então, isso tudo vai, né, dependendo um do outro aí. Quando a gente fala da questão de normatização,
é que a gente está falando sobre os scores utilizados, né, para correção dentro daquele teste. Então, essas normas, né, é como se fossem aquelas fórmulas matemáticas, né, que a gente vai utilizar, que é traçado dentro daquele teste. Então, ela vai valer para todos, né? Então, esse teste que é aplicado, por exemplo, né, em determinada região aqui, ele também vai seguir esses scores, esses padrão, né, dentro de outro estado, dentro, independente de onde é que ele é utilizado. A gente vai seguir aqueles scores como base, né, tanto para correção quanto para a gente falar de normalização, das normas desse teste. E o construto de padronização, ele também está falando aí sobre essa questão da uniformidade, né? Como, por exemplo, a gente vai aplicar um teste, a gente vai seguir todo aquele padrão que está descrito ali na questão do manual, né? Então, o lápis, a posição da folha, né? Primeiramente o estímulo tal, né? O segundo isso. Então, toda a padronização, né? Então, já aí também entra a questão do ambiente, que tem que ser uma sala sem ruídos, né? Com boa iluminação, boa ventilação. Isso tudo está dentro do critério de padronização, né? Então, o determinado teste você vai usar lápis, não caneta. Então, você não pode lá usar uma caneta, porque, né, é melhor. Ou então porque o paciente fala que, né, prefere escrever de caneta. Não. É obrigatoriamente usar aquele lápis que está descrito, porque ele foi padronizado, né, construído em cima daquele detalhe, né? Então, tem que seguir toda essa questão, né, da padronização que foi ali utilizado para utilizar esse teste. Outras observações importantes aí com relação, né, aos testes psicológicos, né, é que ele é um método, né, uma técnica de uso privativo do psicólogo. Ou seja, né, tá dentro daqueles critérios ali que a gente vai falar que isso aí é exclusivo dos psicólogos, né? Então outras pessoas não podem pegar testes psicológicos e aplicar. Elas podem aplicar testes, mas não testes psicológicos. E e como que a gente vai descobrir se um teste ele é psicológico, né, se ele é restrito ou não? Né? O Conselho Federal de Psicologia, né, criou uma plataforma, né, que é o SATEPSI, né, o SATEPS, para justamente dar essa ferramenta aí para o psicólogo. Então, essa plataforma ela vai servir justamente para que a gente possa entrar lá e consultar, não só se ele é de uso restrito do psicólogo, ou ainda, né, as informações, se aquele teste está dentro do prazo de validade, se ele pode ser utilizado ainda ou não, né, quais que são essas características, né, o que que ele mensura, o que que ele mede, o tempo ali de normas, né, que o prazo de validade das normas, né, que aquele teste tem. Então, é uma informação geral. E também lá vai ter aquelas informações também, né, que são testes que não são de uso restrito do psicólogo, né, que aí a gente vai chamar, né, de ferramentas complementares. Né? Então, a gente tem as ferramentas fundamentais, né, que dentro de processo de avaliação, que inclui, né, os testes psicológicos, né, anamnese e outras, e a gente vai ter as ferramentas complementares, que é justamente essas ferramentas também que podem ser utilizadas ali, né, que são os testes que a gente vai chamar de complementares, que não são de uso restrito, né, de psicólogos, mas eles têm, né, um embasamento dentro da literatura científica de que eles também têm um significado de medir também aqueles construtos que você está avaliando. Então lá também vai ter, né, se ele é de uso restrito ou não, e se o teste ele pode ser utilizado ou não, se já passou do prazo de validade ou não. Então é extremamente importante, né, ficar ciente dessa plataforma antes de utilizar um teste para saber como que está funcionando, como que estão as normas, se sofreu alteração, se sofreu atualização daquelas normas, né, para você não fazer uma avaliação com esse teste que não está mais dentro dessas características. E outra, né, informação importantíssima que às vezes é colocado aí, né, de que o teste psicológico é a mesma coisa de uma avaliação psicológica. Não é, é diferente. A avaliação psicológica é um processo amplo, né, onde você vai fazer uma informação, né, ampla de investigação, onde você pode usar várias ferramentas, incluindo os testes, né. Então, muitas pessoas aí também caracterizam, né, como o teste psicológico como uma das ferramentas, uma das etapas, né, do processo de avaliação psicológica. Mas é complexo a gente falar sobre, né, definir que seria isso, porque existem, né, aí alguns psicólogos, né, que vão fazer essas testagens, que eles não vão utilizar testes psicológicos, por exemplo, dentro do processo de avaliação.
Então, a gente precisa tomar cuidado, né, dentro desse construto. Mas ela é sim, né, pode ser considerada também uma etapa, né, dentro do processo se você for utilizar a teste dentro do processo de avaliação psicológica. Mas não é a mesma coisa, né? Testagem é, né, uma ferramenta, né? E a avaliação é um processo completo, né? Então, é como se você estivesse fazendo uma investigação e você vai usar várias técnicas, várias ferramentas. E uma delas pode ser os testes psicológicos, né? Então, temos essas diferenças aí com esses pilares. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os tipos de testes, né? Os testes aí, eles podem ser classificados como psicométricos e projetivos. Existem alguns, né, autores e dentro da literatura também que vão falar também dos testes expressivos. Eu não vou abordar, né, a questão de testes expressivos aqui, porque dentro dessa literatura que eu estou utilizando, né, que é dentro desses autores que conceituam, eles abordam esses dois testes, né, que são os psicométricos e os projetivos. Então, o que seriam esses testes psicométricos, né? Os testes psicométricos são esses, né, que vão avaliar através de critérios objetivos, né? Então, são tarefas padronizadas com foco no resultado. Então, a gente pode aí falar um pouco, né, dessa questão que vai basear justamente nesses scores, né, nas médias, no quantitativo, né, do total de pontos que aquela pessoa tirou dentro daquele que está sendo avaliado. Né? Exemplos aí desses testes psicométricos, né, são as escalas de inteligências, né, que elas vão medir quantos acertos, quantos erros, quantas omissões, né? Então são critérios objetivos, né? Então é estruturado dentro daquela estrutura ali de padronização, né? Onde a gente vai focar no resultado da pessoa. Então não vai ser uma coisa fora daquilo de interpretação, é o resultado e aí os scores dentro daquilo e você vai classificar, né? Se está dentro da média, se não está, se está superior, né? Ou se está inferior. Então é mais ou menos nesse sentido. E já os testes projetivos, né, que estão aí dentro da literatura, a gente vai fazer a avaliação a partir da apresentação de estímulos ambíguos, né, que são traços, são questões, né, de projeção desse indivíduo ali dentro da proposta que está sendo pedida para ele. Né? Então, são critérios muito mais subjetivos, né? E a gente vai interpretar esses resultados a partir dessa experiência que o profissional tem com relação àqueles traços, aquela forma que ele se expressou, a forma como que ele se comportou, né? Tudo isso, ela não está ali dentro daquele rol objetivo, né? É muito mais subjetivo, né, do que objetivo dentro desse critério de interpretação. Então, esses dois tipos de testes são extremamente importantes, né? E todos dois têm validade, né? Não basta simplesmente a gente pensar que um teste é projetivo, né? Porque usa desenho, usa histórias, usam figuras, usa interpretação de que ele não tem embasamento científico. Tem sim, né? Pelo contrário, muitos desses testes, às vezes, né, eles são fundamentais porque eles dão muito mais informações precisas do que, às vezes, um teste que a gente vai chamar de psicométrico, objetivo. Né? Porque, por exemplo, um teste objetivo que você está mensurando ali é uma característica da atenção ou de alguma outra coisa de personalidade, se aquele paciente não está muito bem naquele dia, ou se ele teve né, ele não se alimentou, está sentindo alguma coisa, o fator externo pode influenciar muito nesses resultados, né? Sendo que a gente não vai medir de fato é, aquela questão do construto ali que ele pode ter uma interferência. Já a questão subjetiva dá muito mais, né, ampliação nessa avaliação que você vai estar fazendo, porque você vai observar tudo, desde o traço, o tamanho, a intensidade, a força, a fala, a postura, né, os movimentos que são utilizados ali durante aquela avaliação, tudo isso está dentro daquele processo de validação, né? E aí a questão que é mais delicada é que vai depender muito, né, da qualidade e da capacidade do avaliador. Né? Então, não basta simplesmente você seguir um padrão. Você tem que ter muita experiência, você tem que saber, né, muito sobre aquela ferramenta para você utilizar uma ferramenta projetiva, porque ela vai muito dessa questão da interpretação e da experiência aí do profissional. Né? Então, essas aí são as diferenças aí entre eles. Todos dois têm, né, têm pós e contras. Por exemplo, se você for fazer uma avaliação num processo seletivo com várias pessoas, né, as técnicas projetivas elas ali ficam um pouco mais comprometidas, né, devido à questão da correção, do tempo, né, de aplicação. Então, às vezes você vai fazer uma avaliação para concurso com várias pessoas também. As técnicas projetivas, além, né, de dar mais essas margens, elas, né, podem ter muito mais questão de recursos, né, por conta desses detalhes. Então,
embora ela tenha, né, essa gama, esse leque maior para a gente, ela também vai ter aí uma restrição com relação ao objetivo que você vai estar fazendo, o que tipo de avaliação, né? E você também pode estar utilizando das duas ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, né? Então, dentro do processo de avaliação, eu posso usar tanto técnicas projetivas quanto, né, as técnicas psicométricas, sem problema nenhum, né? Pelo contrário, isso é até muito bom porque ajuda a dar mais informações a respeito, né, daquilo que você está tentando avaliar. Outras informações importantes a respeito da testagem, né, psicológica é que sim, que pode, né, que já existem ferramentas, né, que possam ser utilizadas a aplicação de testes de maneira remota, né, da forma online. Inclusive no próprio, na própria plataforma do SATEPSI, né, tem lá quais são os testes que já foram validados que podem ser aplicados de forma remota. Então, somente aqueles lá que você vai poder utilizar. Então, assim, eu tenho um teste aqui que eu uso, né, de forma de aplicação presencial. Eu vou adaptar para poder aplicar ele online? Não, não pode. Isso aí é uma falha ética nossa, né, de que a gente não está utilizando de uma ferramenta que está caindo naquela questão da padronização, né? Agora, o teste que já foi, né, normatizado, que ele pode ser utilizado dentro de uma plataforma online, você pode estar utilizando sim. Então, existem já algumas ferramentas, né, várias ferramentas que já foram validadas, né, dentro dessa plataforma do SATEPSI, que está lá, né, mostrando quais são os testes, né, na opção online, na versão remota, que você pode estar utilizando se você vai se propor aí a fazer uma avaliação, né, que vai utilizar esses critérios aí que pode ser utilizado de forma remota. Isso, lógico, não é obrigatório, né? Vai depender se o psicólogo quer aplicar ou não, né, de forma remota ou presencial, e vai saber também se ele domina essa técnica, né? Então, se ele nunca aplicou um teste de forma remota, né, ele precisa primeiramente conhecer, aprender, saber como funciona, até para a gente não fazer, né, a gente não vai saber como é a padronização, a gente não vai seguir a norma como que foi aquele teste e a gente pode estar aí, né, inviabilizando, né, ou anulando aquele teste porque a gente aplicou de uma forma equivocada. Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês a respeito da testagem psicológica, né, que são os testes psicológicos. Isso serve aí tanto, né, de ferramentas para a gente poder, né, do nosso dia a dia, e também serve também muito para a questão de quem gosta de concurso, né, que caem muitas questões a respeito nessa separação, principalmente, né, de avaliação com testagem, quais são os tipos. E aí depois a gente vai entrando aí, né, no próximos conteúdos, a gente pode informar quais são os tipos de teste de personalidade, quais são os tipos de teste de atenção, quais são os tipos de memória, de inteligência, e aí são esses roles, né? Então esses testes, eles têm essa característica. Eles vão mensurar, né, um construto específico. Então, por exemplo, a gente não vai ter um único teste que ele vai conseguir medir todos esses construtos. Atenção, memória, personalidade, tudo em um. Não. O teste ele vai mensurar uma característica. Então, por exemplo, a gente está avaliando a questão, um critério, né? Não uma característica. Mas a gente está avaliando ali o critério de personalidade. Então, a gente vai ter um teste que vai mensurar a personalidade, né? Dentro da teoria que ele for seguir. Né? Então, por exemplo, né, dos 5 fatores. Então, ele vai se basear naquela literatura e vai ser um construto de um teste da personalidade. Então, ele vai medir atenção. Então, aí ele pode subdividindo, né? Atenção concentrada, dividida, alternada. Então, ele vai medir aquele construto, né? Não vários construtos ao mesmo tempo dentro de um teste. Então, tem essa particularidade aí também. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curtam, comentam, deixem suas informações ou dúvidas e sugestões que a gente aí também vai responder. Aguardo vocês até o próximo conteúdo. Até breve. Tchau, tchau.